Da contribuição de termos Arilton Barreiros conosco aqui. Agora sim, 7 horas e 48 minutos, nos desculpar já com o doutor Henrique Juliano, da Sardanha Poeta Advogados, que está aqui conosco, mas a gente antecipou para ter mais tempo de conversar com o senhor aqui com mais calma. Bom dia, bem-vindo sempre, uma honra recebê-lo aqui, doutor, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Niltinho, bom dia, caros ouvintes. Hoje vamos tratar de um assunto mais tranquilo, sem polêmica, eu não diria isso, mas talvez um pouco mais fácil de conversar, sem causar repugnância em quem está ouvindo. Ah, é verdade, a última foi pesada demais. Agora, é bom que o intervalo não vai pro ar, né? O que aconteceu no intervalo aqui também fica no intervalo. A gente vai falar só do tema, enfim. Olha só, a gente não vai falar de vagabundo que falsifica diploma. Aí quem está nos ouvindo já sabe, vagabundo que falsifica diploma e ainda é contemplado com cargo público. Eu mereço apanhar, né? Eu conhecendo o Niltinho, eu provoco. Fica quieto, Rafa. Vai pro assunto tema. Então vamos lá, gente, olha só. Recentemente, aliás, desde maio, né, começou a se acender uma política nacional, uma polêmica nacional, desculpa, porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, confirmou no fim do mês de maio, e de lá para cá esse assunto tem sido vira e mexe, né, volta a polêmica sobre o fim das saidinhas. Tem um projeto sendo discutido aí no Senado Federal, na Câmara Federal, que discute o fim das saidinhas dos presos. Dia das Mães, Natal, essas datas comemorativas têm as saidinhas. E aí, muita gente opina e tal, mas pouca gente de verdade conhece como é que funciona e principalmente como deveria funcionar e como de fato é aplicada a saidinha. Para falar um pouco sobre isso, a gente convidou o Henrique Juliano, doutor Henrique Juliano, para falar sobre o tema. É um tema realmente delicado? Há muita falta de compreensão ou é um tema confuso que não se aplica como deveria, doutor Henrique? Não, Rafael, de fato é um tema complexo, assim, de ser um pouco entendido, inclusive até para os profissionais que atuam na área, nessa área de execução penal, né, que querendo ou não, tem muita questão de um terço, um quarto, metade, muito fracionamento das questões da penas. E a saída temporária, ela é uma das hipóteses de permissão que o recluso tem para sair. Ele tem a primeira hipótese, que é a autorização de saída, que daí vai para o regime aberto, qualquer regime. Quais são as situações que é permitida essa saída? Doença grave ou falecimento da companheira, ascendentes, né, que é pai, ou filho, ou irmão. Essa saída, essa permissão de saída, ela demora, o tempo dela é o suficiente para cumprir essa saída para a questão da doença grave ou do falecimento, ou até para ser atendido em ambiente hospitalar, desde que o presídio ou a penitenciária não tenha estrutura para isso. Exatamente, estrutura para atender lá dentro do presídio. Se tiver estrutura, não teria por que sair, mas caso não haja essa possibilidade, é permitida essa saída. E no velório, o cara vai ficar lá o dia inteiro no velório? Não. A saída, em tese, eles entendem que é o suficiente para ir lá prestar suas homenagens. Exatamente, participar do ato, ficou um tempo ali, uma hora e meia, e depois é retornado para o presídio. Nessas situações de permissão de saída, não a saidinha temporária, né? Essa permissão de saída é acompanhada de um agente e o pedido é feito diretamente ao diretor do presídio. Tem como o advogado, né, ou a Defensoria Pública, tem como fulano de tal sair? Eles têm, o diretor do presídio, ele tem essa autonomia para fazer essa permissão? Para essa autorização de saída em caso excepcional, sim. Mas é bate e volta, né? Exatamente. Agora, para a saída temporária, não. Tá, vamos só para dar mais uma esmiuçada nessa aí, rapidinha desse bate e volta. Tem algum tipo de crime que é permitido, ou de condenação, enfim? Nesse caso, não. Não? O regime fechado, o regime semiaberto... Seja qual for a condenação, o diretor decide se ele pode. Exatamente. Ele pode também negar. Sim. Né? Não, fulano de tal não tem condições de ressocializar, porque qual é a função, né, em tese, que a gente sabe que não funciona, do presídio, da penitenciária? É a ressocialização do preso. Lá dentro ele vai ter a oportunidade de trabalhar com regalia ou estudar, e o mesmo se aplica a essas saídas temporárias. No caso de autorização de saída, não seria uma situação de ressocializar, e sim mais uma situação humanitária. Mãe do rapaz morreu lá, o cara tá preso aqui, sei lá, 5 anos, sabe? Não, deixa lá o cara prestar os últimos, sabe? E a diferença da saída temporária é que o regime aplicado é do semiaberto para o mais brando, ou seja, semiaberto ou domiciliar. Por que causa muita estranheza na população? Dia das Mães, como é que a Suzane von Richthofen vai sair? Se ela matou a mãe, não tem que ter direito. Ou o Nardoni vai sair no Dia das Crianças e matou a filha, não tem direito.
essas pessoas já estão no regime semiaberto. Então, a lei permite que, no caso de bom comportamento lá dentro do presídio e tendo cumprido 1/6 da pena, caso seja primário, ou 1/4 reincidente, né? E não haja falta grave nessas saídas, eles podem ter essa saída. Ah, mas por que no Dia das Crianças, se ele matou a filha, como assim? É porque assim, quando não se consegue organizar um calendário, eles acabam botando nessas datas, vamos dizer assim, feriados. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Então, fica mais fácil para o presídio ou penitenciária controlar essas saídas. Uhum. E, assim, nesse caso, não há o acompanhamento do agente, né? Diferente na primeira autorização, que o agente penitenciário vai junto. No caso, hoje, o policial penal, que se chama, né? Vai junto. Mas nada também impede de, apesar de não haver esse acompanhamento físico de um servidor público, não impede que seja aplicada a tornozeleira eletrônica para acompanhar os passos desse indivíduo. Então, durante 5 oportunidades do ano, por um prazo máximo de 7 dias por vez, ele tem esse direito à saída temporária. Quais são as situações? Ele poderá sair para trabalhar, para visitar amigos, mas todas essas saídas, elas são colocadas assim, ó, tu vai sair, tem um motivo de ressocializar, porque, enfim, tu já cumpriu parte da tua pena, mas tu vai ter que evitar bares, vai ter que evitar faltas graves, por exemplo, sair, vou meter o louco, vou fugir. Uhum. É aplicada uma falta grave e tu pode regredir de regime, né? Então, assim, tô no semiaberto, tô bem, tenho esse direito, tu pode voltar pro fechado e claro, cumprindo, tu vai ter direito novamente a saída temporária, mas querendo ou não vai demorar um pouquinho mais. Então, por isso que é muito complicado esse assunto, ele é muito complexo para quem estuda e até para quem é leigo e tenta entender, mas é algo que é necessário. Deixa eu voltar para fazer um paralelo aí. A gente falou daquela primeira saída, né, por doença, para o velório, para o bate-volta. Ali não tem julgamento do tipo do crime desse cidadão. Não. Qualquer crime, o diretor do presídio pode conceder. Morreu o filho, deixa o cara ir lá, né? Exatamente. Ok. Para saída temporária, tem esse tipo de análise, daí a lei permite que um cara com um crime extremamente violento, ele possa ter essa saída temporária também? Até a 2019, o ano que foi sancionada o pacote anticrime de realização do Sérgio Moro, não tinha esse óbice. Então as pessoas cumpriam a pena, parte da pena, e poderiam ter essa saída temporária. A partir de 2019, com o pacote anticrime, que houve uma atualização do Código Penal, Processo Penal, Lei de Execução Penal, os crimes hediondos com resultado morte, por exemplo, um homicídio qualificado, um estupro com resultado morte, né, crimes hediondos com resultado morte, não é permitido a saída temporária. Se discute se é uma lei constitucional ou inconstitucional, levando em consideração a dignidade da pessoa humana, tudo isso, né? Mas atualmente não é permitido. Mas por que o Nardoni então consegue sair, a Suzane consegue sair? Porque os crimes deles foram praticados antes da vigência da lei. Então, hoje no direito penal a gente tem o princípio de que a lei não poderá retroagir para prejudicar o réu, né? Vamos partir do princípio assim, ó, até 2019 não poderia sair os crimes hediondos com resultado de morte, não teria direito à saída temporária. A partir de 2019 pode ter. Aí sim eles poderiam ser beneficiados. A lei poderia retroagir a data do ato, do fato, para poder beneficiar, mas nesse caso não. Então, ou seja, de 2019 para frente, crime hediondo cometido com resultado morte, não é permitida a saída temporária. O senhor é advogado, mas essa parte dali para mim é difícil compreender, porque ela não pode retroagir para punir o réu. Eu entendo, digamos assim, se fosse uma nova condenação a um crime, né, que aconteceu... esses crimes de internet que hoje está muito em discussão, tem lei surgindo agora, então de repente, olha, quando o cara fez não era crime, hoje a lei tipificou esse crime, a partir de agora não pode. Tá, ok, aí eu vou entender que a lei não vai, né, o cara cometeu, quando ele fez aquilo lá não era crime. A história do político que contratava irmão, tio e coisa, né, quando ele fazia aquilo era permitido, hoje não pode mais. Então tu não vai voltar 10 anos atrás e condenar o cara que estava contratando. Beleza, aí eu entendi. Mas neste caso da saidinha, eu não entendo, né? Porque mudou a forma de legislação, eu não estou condenando nada, eu só estou mudando que mudou a regalia não existe mais, mas aí vale para o cara que já estava condenado antes também, a lei também vai continuar permitindo o que era permitido antes, né? Exatamente, porque o que acontece, né? Eles sempre tiveram esse direito,
né? Sempre tiveram esse benefício, estavam cumprindo, em tese, vamos dizer assim, que eles estavam com um bom comportamento lá dentro para ter esse direito, e após uma promulgação da lei, eles não têm mais. Então, assim, os princípios penais, constitucionais, entendem que não pode haver esse prejuízo, já que ele já estava ressocializando a Suzane, né, apesar do crime bárbaro que foi cometido, já estava estudando, já tinha saída. Mas é que tá a flor da bala. Aí é por isso que gera essa sensação de injustiça no Brasil. A Suzane Richthofen, ela foi condenada a 40 anos, né? Chegou ali com 7, 8 anos de prisão, ela já teve o direito à saidinha, esse negócio todo, né? E aí vai lá, lê uma Bíblia, começa a estudar. Dos 40 anos, em 10 ela tá solta. O que isso vai educar o cara que quer praticar o crime? Nada, vem dizer que isso quer ressocializar? Não quer ressocializar. É só uma porta pro cara continuar cometendo crime. Eu conversei com um amigo há pouco, e o problema dessa saidinha é que assim, a justiça também não colabora, né? Por mais que o doutor tenha falado aqui que se o cara não cumprir aquelas determinações que a lei, se ele não voltar, se ele tentar fugir. Teve um caso um caso aqui em Tubarão no ano passado, no período de pandemia, que o cara, ele saiu na saidinha da Páscoa, né? Não voltou, deu 2 semanas, a polícia prendeu ele cometendo um crime. Depois, na saidinha do Dia das Mães, ele conseguiu uma saidinha novamente. Ele conseguiu a saidinha temporária de novo. Então, quer dizer, como que tu vai explicar isso pra sociedade que tá certo? Mas aí é um erro de aplicação da lei, não é? Porque não é um erro, é porque não tem que ter, Bica. Se o cara foi condenado a 39 anos, ele tem que ficar... O Brasil não tem pena de morte. O Brasil não tem cadeira elétrica. O Brasil não tem nada que puna como a galera gosta mesmo, faca na caveira... Tá? Não tem nenhuma punição assim exorbitante que tira a vida do cidadão. Se ele cometeu 39 anos que fique os 39 anos, cara. Agora esse negócio, lá no 30º ano, aí fez tudo certinho, aí beleza, vai dar uma saidinha, vai ver a rua como é que tá. Agora é por isso que gera, eu não tô discutindo, eu tô falando até mais como cidadão, porque esse é o sentimento da população, do que propriamente a progressão de pena. Porque o cara foi bonzinho dentro da cadeia, porque ele começou a estudar, porque ele começou a ler a Bíblia, agora ele pode sair antes. Cara, não, ele cometeu crime, ele foi julgado. Se ele tem 15 anos, ele tem que ficar 15 anos e nem um dia mais, nem um dia menos. Mas além disso, nesse caso que o Niltinho citou, pelo que o senhor está falando, houve em algum momento a lei não foi bem aplicada, porque ele saiu e ele descumpriu a saidinha temporária, ele fugiu, quer dizer, teoricamente, pela lei, ele tinha que ter regredido quando fosse preso novamente, né? A perda do benefício, nesse caso, não seria automática. Há um processo disciplinar lá dentro, vamos dizer assim, um PAD, para ele poder se defender do motivo que ensejou essa fuga ou esse retorno atrasado. Há situações, de fato, que deu 7 dias para o cara sair, e por um azar o cara estava andando de bicicleta, alguém pega e chumba ele de bicicleta e ele vai para o hospital. Tem como justificar o diretor do presídio. Quando bateu os 7 dias e não tem a justificativa, obviamente, vamos dizer assim, vai soar o alerta, né? Pô, o cara não voltou, o cara tá foragido. Mas depois tenta entrar em contato com a família, se o cara ficou em coma, não, sofreu um acidente. Tudo isso é conseguido ser revisto. Nesse caso da fuga, de fato, né, há um processo disciplinar e entre a Páscoa e o Dia das Mães é muito rápido. Então, assim, podemos dizer assim... E ele foi pego cometendo um crime, de novo. Então, quer dizer, não tem sentido para dar novamente uma saidinha para esse desgraçado. Não tem sentido. Se for um crime doloso, né, a própria lei fala que a revogação do benefício é automática. Né? Se ele for cometer um crime doloso... Doloso, para ficar claro, com a intenção de cometer o crime. Seja um roubo, seja um homicídio, né, em tese ele perderia o benefício. Agora, claro... Eu entendo assim, a revolta que causa na população, mas a gente também tem que entender que o Brasil, agora fazendo aqui a parte do advogado do diabo, né? O Brasil é um país que... Literalmente, né? O Brasil é um país que condena de maneira muito errônea em vários casos. Sim. E não é raro nós vermos assim, fulano ficou preso 5 anos e depois foi analisar as provas e viu que o cara nem estava lá, não era ele. Então, assim, quando eu era mais novo, um pouco mais... Enfim, sem conhecer tanto as coisas da vida, eu achava assim, não, o cara cometeu um crime, tem que matar e não sei do que, é isso, cadeira elétrica e coisa nada. Mas depois eu comecei a ver assim, cara, mas agora familiar meu
Foi preso... Ah, não, o cara, sei lá, estuprou, que é um crime, assim, que causa uma comoção social muito grande. Estuprou. Daí, beleza, vai lá, mata o cara. Depois, assim, pô, não era o cara nem tava lá. Sim. Então, assim, a prisão ainda tem como ser revista. Mas aí, assim, ó, embora sejam muitos casos, o Brasil tem a maior população carcerária do mundo, tem esse negócio todo, não tem como tratar como a maioria. Isso aí nós temos que tratar como exceção. Aí é um erro do Estado. Agora não pode o próprio Estado conceder esse tipo de coisa. Até porque o cara que foi condenado errado, né? Se ele cometeu qualquer tipo de crime, ele vai continuar tendo esses benefícios, ele vai poder se defender. Aí o Estado também tem que ser penalizado nesses tipos de erros, né? Quem errou tem que ser penalizado. Agora não pode um cara cometer um crime bárbaro, ser reincidente, a polícia enxugar gelo e os caras toda a vida na rua. E é complicado. O doutor Henrique traz uma série de luz nessas informações aí pra gente e ao mesmo tempo nos aumenta a revolta com o nosso legislativo, porque nem advogado nem juiz tem culpa da lei ser ruim, né, cara? A gente só aplica. Exatamente. A gente só interpreta e o juiz só aplica de acordo com o que ele entende. E aí isso incomoda demais, quando a gente vê que o legislativo brasileiro mas assim, uma coisa absurda, cara. Bica, é geral, Bica. Não dá pra tirar só do legislativo, Bica. Pô, o que a gente vê aqui, o que a gente traz de polícia, notícia de polícia aqui, o cidadão com 200 passagens foi preso novamente pela polícia. O cara desse vai ressocializar? Não vai, tem que ficar em cana o resto da vida. Entendeu? Ontem, eu contei aqui na abertura... que é só legislativo? Não dá. Eu contei aqui na abertura que ontem eu fiz uma ocorrência. Eu acionei a polícia porque vi uma sorveteria em Laguna, teve a porta estourada na meia-noite, a gente conseguiu dar um corridão no bandido, né? Aí quando a polícia chegou, Nilton, agora porque tu falou me lembrou, o policial chegou, como é que ele era? Eu comecei a descrever, será que não era esse aqui? Pegou uma foto que ele tinha feito minutos antes, assim. Disse, não, a minha esposa até reconheceu melhor, não era esse aí e tal, o outro é uma pele mais clara e tal. E por que, policial? Não, é que esse aqui a gente abordou, agora a gente achou estranho, vocês disseram que é um indivíduo de fora, de rosto desconhecido, né? E esse aqui a gente também viu um indivíduo de fora, andando meio assim, fomos abordar o cara. Tem 38 passagens na polícia, chegou ontem do Rio Grande do Sul, e ele disse, mas o que eu vou fazer? Aí o policial disse, o que eu vou fazer? Abordei, não tem nada contra o cara, mas consta, 38 passagens. Chegou hoje do Rio Grande do Sul, tá vagando na noite de Laguna. Tudo leva a crer que vai procurar alguma coisa, né, pra arrumar encrenca. Mas eu não posso pegar o cara e levar para nada de amparo legal que me faça botar esse cara na viatura e levar para uma delegacia. Aí eu vou te dar um exemplo. Esses caras não são demonizados, né? Aí assim, ó, pô, tu pega um... Eu não tô querendo diminuir, mas tu pega um carro, toma umas duas, pega um carro, tu atropela e mata alguém, pô, acaba a tua vida. Acaba a tua vida. Entendeu? Agora, foi um erro. Pode ter certeza que um cara desse, ele vai pensar 2 vezes antes de botar uma cerveja na boca e dirigir. Ele vai pensar, esses caras com 30, 40, 50 passagens, ter qualquer tipo de benefício penal é o que gera a insatisfação, a sensação de injustiça no Brasil, não tem dúvida disso. O doutor Henrique vai dizer, vocês estão me deixando zonzo hoje, só eu e o Nilton estamos falando aqui, o nosso universidade chegou a ficar... Eu até estou me colocando mais como cidadão do que propriamente como profissional de imprensa, porque é algo que revolta de fato, cara. Não, revolta, eu entendo, só que como o Rafael mesmo falou e a polícia falou, não tem amparo legal para levar alguém nessa situação, vou te levar preso e tu vai ficar lá, daí eu quero dizer, mas por quê? Não, sim, porque não tem como a pessoa, vamos dizer assim, é ser prejudicado pelo passado, né? Não é assim, tenho 40 passagens, tenho 100 passagens, não, mas mudei de vida, tô aqui, então o cara vai ficar a vida inteira. Pode ser passagem, mudou de vida, não, tu vai mudar lá no presídio, então, lá no cantinho do tio Gui, meu querido, ninguém manda tu ser sem vergonha. Mudou de vida, mas tá na madrugada rodando aqui. Não, mas é porque até para abordagem tem amparo legal, então assim, a abordagem ela também, em tese, ela também não pode ser feita de qualquer forma. O próprio Código de Processo Penal fala que para te realizar uma abordagem tem que ter uma fundada suspeita, né? Não é um achismo, é uma fundada suspeita de que o agente possa estar portando algo de ilícito ou com objeto para cometimento de ilícito, né? Então, claro que a gente sabe que na prática às vezes não é sempre assim. Eu até entendo por uma questão de segurança da população e às vezes algumas abordagens acabam sendo sem essa fundada suspeita, mas eu até compreendo. E nesse caso da bebida e direção, é aí que pega o negócio. Porque nesse caso, vamos supor que tu bebe e tu mata alguém e a promotoria,
geralmente ela acaba denunciando por homicídio qualificado. E homicídio qualificado é um crime hediondo com resultado morte. Então, assim, a chance de tu ser condenado por um homicídio qualificado, que é um crime hediondo com resultado morte, e tu não ter o benefício da saída temporária, é complicado. É aí que o advogado vai entrar em ação e dizer, não, peraí, tudo bem, pode ter bebido, pode ter matado, mas em nenhum momento foi a intenção dele matar. O homicídio com dolo eventual, não tinha intenção, mas assume o risco. Cara, cada caso é um caso. Tem Esse mais assunto esses acende, esse caras assunto vêm acende agora uma desses. ferida muito recente, Nilton, que foi o caso da funcionária do atacadista de Laguna, que foi atropelado, e o cara era reincidente nessa situação de dirigir embriagado, já tinha causado outros, sabe, envolvido em outros acidentes embriagado, e aí agora tirou a vida de uma mãe de família, 2 meninos para criar, a menina voltando para o trabalho. Comoveu a cidade de Laguna por conta dessa coisa da marvada da cachaça. O cara pega, o cara sai. Então, cara, vai mexer com... cada caso é um caso, cara. Exatamente, por isso que não dá de dizer assim, não, mas não dá de a gente fazer esse juízo de valor, essa visão subjetiva. Não, para esse se aplica e para esse não se aplica. Ah, mas tem que ser feito. É por isso que eu Não, mas tenho não dá. erro de legislação. Não, mas tem que ser feito. Porque senão tu vai querer colocar... eu não consigo colocar na mesma balança um cara vai lá, vamos lá, saiu de um casamento, tomou umas 2, bebeu demais, pegou o volante, matou alguém. Esse cara não vai se perdoar, né? Tá, matou alguém, beleza. Eu não posso colocar ele na mesma balança da Suzane von Richthofen. Não dá pra colocar. Né? Uma é criminosa, né? Ela fez aquilo ali com outro se perdeu, não dá. É criminoso, tem que pagar, não tô dizendo que não tem. Agora não dá pra colocar na mesma balança. Eu não consigo, pelo menos. A minha balança moral não permite. Não, beleza, porque é a questão da moral e da lei, né? A primeira aula da faculdade, me lembro, recordo. O que é moral, o que é lei, que o professor faz aquele levantamento. Mas nesse caso, assim, na prática, eu vejo que não tem como fazer esse juízo de valor, porque assim, homicídio, beleza, hoje tem, né? Crime hediondo com resultado morte, não se aplica a saída temporária. Mas vai fazer uma ressalva. Mas nos casos que o cara bebeu e dirigiu no volante, não tem como fazer esse juízo de valor. Ou aplica para todo mundo, Sim. ou revoga essa proibição. Mas esse que é o problema, no Brasil não se aplica para todo mundo. Cai nesse caso que ele falou que a Suzana Richthofen está na lei antiga. A mudança de 2019 não pega ela. Ela Sim. vai seguir tendo benefício. Vagabundo com benefício. Já é errado. Já é errado. Criminoso com benefício. Já é errado. Pô, bandido... O nosso tempo já estourou. Mas vamos lá. Os bandidos do colarinho branco. José Dirceu, quando foi preso, todo mundo sabia, conseguiu a saidinha temporária, conseguiu a liberdade, aquela só pra ir dormir em casa, como é que é o nome? A prisão semiaberto? Porque tava trabalhando num hotel. Todo mundo sabia que o hotel era o parceiro dele e tal, eles arranjaram. Aí quer dizer que aplica a lei tem que ser pra todo mundo? Claro que não. Porque é culpa da legislação? Não, é culpa da justiça que não faz a coisa acontecer. Mas nesse caso ainda continua a saída temporária, hoje em dia, mesmo com a revogação. O crime de colarinho branco continua? Ele não é considerado igual ao crime de... Não, ele não é hediondo, mas ele pode até ser considerado, mesmo que fosse considerado, não tem resultado morte. Um estupro, não tem em caso que... Por mais hediondo que seja... Por mais hediondo que seja, não tem resultado morte. Aí tá vendo? Entendeu? Por isso que assim, temos que fazer um juízo de valor, uma visão subjetiva, isso se aplica, isso não se aplica. Ou coloque de um jeito que não abra margem para interpretação. Sim. Ou não coloque, deixa assim. E assim, convenhamos, apesar de o mais bárbaro que foi o crime da Suzane, do Nardoni, a gente não vê eles, pelo menos as figuras principais, envolvidas ainda nesses crimes, né? Tanto o Nardoni quanto a Suzane, não se há mais relatos de que houve outros cometimentos de delitos, diferente do Christian Cravinhos, que foi um dos parceiros dela, né? Os coautores do crime. Ele sim se envolveu em briga em bar, em violência doméstica, briga dentro do próprio presídio. O irmão dele já está no semiaberto e ninguém mais se vê falar desse rapaz. Sim, sumiu. Esse Daniel cometeu crime, pagou pelo que ele fez lá dentro. Pagou, entre aspas, né? Pagou daquele jeitinho, né? Cumpriu com progressão, com o diabo e já... Não, mas vamos dizer assim, para a lei ele pagou. Sei lá, um momento de fúria, um momento, como diz minha avó, um momento que o diabo atenta, fez o ato, mas pagou. Que barbaridade. Mas é isso.
Doutor Henrique, sobre saidinha, tem mais alguma explicação aí? Não, acho que é isso, Rafael. isso, É né? um assunto, apesar de ser muito complexo, ele precisa ser um pouco explicado, porque a galera assim, agora é Natal, vai sair um monte de preso aí, e de fato, mas não porque é Natal, e sim porque é uma forma mais fácil de o presídio organizar. Nos feriados, vamos botar um calendário para as saídas temporárias. O que tem que ser feito, que eu acho, tá? Que eu acho que eu até esqueci aquele dia que eu não sei se isso depende do diretor do presídio ou não. Depende do caso, né? Eu acho que é muito pouco divulgado o número de presos que não voltam da saidinha. Né? Isso tem que começar a ser cobrado de forma mais veemente para que ou ela acabe ou se tenha uma fiscalização mais dura em cima sobre isso. Porque o que a gente recebe aqui, nós acabamos sabendo porque nós temos fontes dentro da polícia, né? Mas o que tem de mandado de prisão cumprido contra desgraçado que está solto aí na rua porque não voltou da saidinha é uma grandeza. Né? Então eu acho até que falta um pouco mais de transparência por parte, eu não sei se isso tem que partir da penitenciária, do sistema prisional, não sei da onde, da própria polícia, mas todos os casos, Tubarão saiu 10, Tubarão geralmente sai pouco e os números que eu fiz das últimas vezes, deixa de voltar 1 ou 2, que a polícia bota a mão rapidinho também, né? Mas isso tem que partir do Estado, entendeu? Dar mais transparência para ter mais pressão popular, para ver se esses caras que fazem a lei cumprir, para ver se os legisladores mudam essa realidade, porque para mim, né, repito, como cidadão, eu acho um verdadeiro absurdo. Doutor Henrique Juliano, vou me desculpar contigo hoje. Eu e o Niltinho nos empolgamos aqui e quase não te deixamos falar. Mas é que o tema é realmente apaixonante. Nós temos que fazer um podcast contigo, assim, né? Para esses temas, a gente poder ficar horas aí debatendo. Muito legal. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado pela contribuição. Obrigado, Rafael. Obrigado, Niltinho. Obrigado. Perdão também aí pela exaltação. Não é contigo, tá? Pelo convite. É sempre um prazer esclarecer assuntos como esse. Apesar de polêmico, é gostoso de conversar, é bom esclarecer, é bom ter esse debate. Esse debate sadio, sem uso de termos vulgares. Mas obrigado mesmo. Se precisar